Bem-vindos ao nosso momento Mindfulness de hoje. E eu acho que antes da gente começar a fala, por que nós não tiramos um minuto para respirarmos juntos? Fechando os olhos e acalmando a mente. Talvez tenha sido um dia longo. Então vamos tentando trazer a mente para este momento, nos preparando para escutarmos a fala e posteriormente a meditação. Inspirando e expirando. E aos poucos nós podemos ir movimentando as extremidades dos pés e das mãos, abrindo os olhos. Então, aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos. E hoje, gente, eu vou estar falando um pouco com vocês sobre máscaras. Então, o tema de hoje são máscaras. E de que forma nós podemos ser mais autênticos com nós mesmos e com os outros. Então, para aqueles que conhecem a psicologia analítica, a psicologia do Jung, já deve estar mais familiarizado com os arquétipos, não é? E toda essa ideia de persona. Então, de acordo com essa visão, lá na Grécia Antiga, as máscaras, elas serviam para que os atores justamente incorporassem essas personas. E o ator que estava por trás da máscara, ele ficava oculto, certo? Ou desconhecido. E a ideia de persona, ela está muito relacionada a essa figura da máscara, não é? Porque, de acordo com a visão da psicologia analítica, nós temos várias personas, ou nos utilizamos de várias personas em diferentes circunstâncias, né? E por vezes utilizamos essas máscaras. Então, por exemplo, na minha relação no trabalho com uma pessoa específica, eu utilizo um certo tipo de máscara. Na relação no trabalho já com uma outra pessoa, eu posso colocar uma outra máscara, né? Do bonzinho ou daquele que é mais controlador, mais agressivo. Então, nós estamos diariamente fazendo esse jogo de máscaras, né? Colocando uma persona numa situação específica e logo numa outra situação manifestando outro aspecto do nosso eu, né? E por vezes nós nos perdemos nessas máscaras. Então, o ator por trás dessas máscaras, ele fica oculto. E nós passamos a já não saber mais quem é o ator por trás daquelas máscaras. E isso é muito grave, porque por vezes essas máscaras, elas foram usadas por nós desde muito cedo, né? E quando nós percebemos que talvez aquelas máscaras não nos sirvam mais, nós sofremos. E essas máscaras, elas também são úteis em um certo sentido, né? Porque não seria nem legal, nem divertido você ser igual com todo mundo, né? É importante que com cada pessoa, em cada relação, a gente manifeste um aspecto do nosso eu, de formas e maneiras diferentes. Mas o importante é que a essência, ela permaneça ali. Então, por exemplo, numa relação com os amigos, eu posso ser mais descontraído, utilizar um linguajar mais informal e agir daquela forma, mas ainda sendo condizente com quem eu realmente sou, né? No trabalho, a mesma coisa, eu posso ser uma pessoa mais séria, utilizar uma linguagem mais formal, me vestir de uma maneira mais formal, mas ainda assim sendo condizente com a minha essência, né? E muitos de nós sofremos ou estamos estressados por não aguentarmos mais usar máscaras que não cabem mais em nós. Então, seja no trabalho, no relacionamento amoroso, na família, ou até mesmo eu enquanto pessoa, certo? Então, é muito importante nós refletirmos sobre essas personas, ou de que maneira nós
manifestamos o nosso eu para os outros, percebendo o que principalmente é ruim naquela minha máscara, né? Talvez no trabalho eu passe a impressão de alguém muito seguro, muito capaz, e já nos meus relacionamentos amorosos eu tenho baixa autoestima. Então, por vezes as máscaras elas levam à mentira, e principalmente a mentira para si mesmo. Eu começo a criar um eu baseado naquela máscara ou naquelas máscaras e me identifico com um aspecto, com aquela persona que não condiz com o meu self ou com a minha verdadeira identidade. Então, dentro do trabalho da autoindividuação, da autoinvestigação e do autoconhecimento, é muito importante nós aos poucos irmos reconhecendo essas máscaras. E principalmente reconhecendo o que dessas máscaras me distanciam de quem eu verdadeiramente sou. Porque por vezes nós fingimos que somos fortes e somos fracos, ou por vezes nós temos medo de mostrar as nossas feridas ou quem realmente somos e nos escondemos atrás dessas máscaras. Então, identificar essas máscaras é muito importante. E talvez eu perceba que é possível integrar essas máscaras ao meu eu. E aí elas passam a ser ferramentas de expressão da minha identidade e não mais a forma de eu ser no mundo por si só. Então é diferente eu utilizar uma máscara em um momento porque aquela ocasião pede que eu utilize, mas estando consciente disso, do que eu ser refém daquela manifestação do meu eu que não necessariamente condiz com quem eu sou. E é muito interessante, gente, nós pensarmos que inevitavelmente as máscaras elas caem, não é mesmo? Não é à toa que a gente vê tantos relacionamentos amorosos que duram pouco tempo, amizades frustradas e até mesmo no trabalho, né? Porque à medida que a gente começa a enxergar o ator por trás daquela máscara, a gente vai percebendo, uau, essa pessoa não é quem eu imaginava, né? E até em relação a mim mesmo, quando a minha máscara cai perante o outro, eu até posso ficar impressionado, uau, tem um aspecto meu aqui que eu não conhecia, né? E essa é a beleza do relacionamento humano, porque nós podemos identificar quais são esses aspectos que ainda precisamos trabalhar, né? E cada vez mais utilizarmos as máscaras quando precisarmos, mas sendo autênticos com o autor que habita por trás delas, certo? E a meditação, ela naturalmente faz com que nós enxerguemos por trás dessas máscaras que a gente usa todo dia, porque a meditação consiste justamente na observação da nossa essência, na observação da nossa verdade e do eu que habita dentro de cada um de nós. Então, quando nós meditamos e observamos a respiração, ou quando nós meditamos e observamos as sensações, ou até mesmo os pensamentos e emoções ou os sons, nós percebemos que existe um eu que observa. E este eu que observa está para além de todas essas máscaras que eu coloco e que eu aprendi a colocar. Porque também tem isso, né? Vamos colocar um exemplo. O pai fala para o filho, você não pode chorar, chorar é coisa de mulher. A partir daquele momento, a criança já foi forçada a colocar uma máscara do durão, daquele que aguenta tudo. E por vezes tem muitos adultos que não choram, né? Por quê? Porque eu aprendi lá atrás a utilizar essa máscara de alguém que sustenta a dor. E aí, à medida que eu vou sentindo as minhas fraquezas, eu começo a não saber lidar com as minhas fraquezas, porque eu passei a vida inteira utilizando a máscara de alguém que era forte, né? Então esse tema, ele é muito interessante e muito amplo, e eu gostaria de compartilhar sobre ele com vocês hoje, porque eu percebo que no momento que a gente está vivendo, as máscaras estão caindo, não é mesmo? Porque nós estamos sendo obrigados a ficarmos conosco, a nos enxergarmos como nós somos. E não está sendo mais possível nos distrairmos com o mundo externo.
né? Porque os estímulos são muito poucos. Então nós não estamos tendo outra opção senão olharmos para nós mesmos e para essas máscaras, né? E em diversas relações as máscaras também estão caindo, né? Porque nós estamos ficando mais tempo com a família, ou estamos tendo uma relação diferente com os colegas de trabalho. Então, essas máscaras agora nesse momento, elas estão sendo forçadas a cair, né? Não dá mais para a gente fingir que está tudo bem. Então, esse é um lado interessante desse momento de isolamento, porque nós estamos sendo forçados a olharmos para nós mesmos, a sustentarmos a nossa presença e também a acolhermos as nossas máscaras, né? Se eu percebo que eu passei a vida utilizando a máscara do durão, como seria começar a chorar? Como seria começar aos poucos a tirar essa máscara, a ser autêntico, a acolher a minha dor? Se eu passei a vida inteira com a máscara do intelectual, do sabe tudo, do que resolve tudo, como seria assumir que não sei ou ter uma postura mais humilde, né? Se eu tenho a máscara do provedor ou daquele que toma conta da família, como seria deixar as pessoas terem autonomia, né? Então, gente, esse foi o tema que eu gostaria de trazer para vocês hoje. E o convite é para que nós tiremos as nossas máscaras, né? Porque às vezes por trás de uma máscara como essa, existe um belo sorriso. Então esse é o convite, que nós comecemos a perceber, poxa, será que no meu trabalho as pessoas me veem assim? Não é muito legal, né? Será que em casa as pessoas me veem assim? Ou ao contrário, será que me veem como bonzinho e por trás de mim existe alguém que é assim? Então, essa reflexão foi a que eu quis trazer hoje e eu espero que tenha sido útil no sentido de nós sermos mais autênticos, nós termos mais clareza em relação a quem somos e ao que estamos fazendo no mundo, certo? Sem precisar nos esconder, porque nós não devemos nada a ninguém, certo? Então é isso. Eu gostaria de saber comentários, dúvidas, o que vocês acharam do novo cenário. Ah, ficou bonito, hein? Acho que até deu um ar, uma alegria diferente. Gustavo, seria o receio de não agradar? Exatamente, Gustavo. Ótimo essa pergunta. Porque desde muito pequenos nós queremos o quê? Agradar o papai e a mamãe. Se eu agrado o papai e a mamãe, eles me dão o que eu quero. Se eu agrado a mamãe, ela me alimenta. Então a criança ela é movida pelo prazer, pela necessidade de ter as suas satisfações, os seus desejos satisfeitos. Então à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tentando aprender formas de agradar os outros. Porque a gente percebe, se eu sorrio, a mamãe e o papai gostam. Se eu faço uma gracinha, o bebê, ele entende isso. Então, desde muito pequenos, nós somos ensinados que ser aceito é bom. E aí nós começamos a botar várias máscaras. Eu tenho uma filha pequena, já dá para perceber com ela, que ela coloca máscaras de vez em quando. Às vezes ela tá triste e finge que tá bem. E aí eu tenho que perguntar, filha, você tá bem mesmo? Porque ela já sabe que se chorar, por exemplo, é desagradável. Então, desde muito pequenos, nós somos ensinados a tentar agradar. E o nosso dever é tentar desfazer esse receio. Porque a autenticidade é isso. Eu sou o que sou, estou seguro do que sou e sei usar as minhas máscaras, mas não para ser aceito, apenas por uma questão de saber usá-las, né? Saber me expressar. Então é diferente eu saber me expressar e eu estar sendo falso, né? Com o chefe, por exemplo, puxando o saco do chefe, falando várias coisas. Isso é tudo a coisa de agradar, né? Dizer sim quando você quer dizer não. Então a gente utiliza essas máscaras, sem dúvida, muito pelo receio de não agradar. A Eliana diz, não ser super-herói. É verdade. Muitos de nós utilizamos essa máscara do super-herói, né? O Atlas, né? O arquétipo do Atlas, que carrega o mundo nas costas. Então essa é uma outra máscara também que a gente precisa desconstruir por meio da humildade, né? Eu não vou ser capaz de tudo, muito pelo contrário.
certo? O máximo que eu posso fazer é o meu melhor por mim mesmo. Bacana o cenário, gostei da cor amarela. Ai, que bom, gente. O novo cenário é legal, alegre. Então vamos agora sempre, ó, aderir a esse cenário. Eu gostei também. Obrigada, Marcos. Excelente reflexão. As máscaras muitas vezes são o principal recurso que nos apegamos para nos proteger do mundo e vamos ficando encrudecidos. Sem dúvida. É isso. Né? E é importante esclarecer, Janaína, com isso que você falou, que eu não estou dizendo que a gente tem que parar de usar máscaras e que elas são ruins, ok? É natural da vida nós termos essas personas, essas maneiras diferentes de se manifestar. Mas o que eu estou dizendo aqui é a importância de nós estarmos conscientes das nossas máscaras. E aí cabe a nós nos livrarmos delas ou não, certo? Mas se eu estou consciente de quem eu sou, da minha essência e sei que eu estou usando uma máscara, não tem problema, né? Porque é natural. Mas é natural também, quanto mais eu caminho no processo da autoindividuação, menos eu preciso usar essas máscaras. Então, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente pratica a plena atenção, quanto mais a gente desenvolve o nosso processo de investigação, menos a gente precisa usar essas máscaras, porque perde até a graça, né? Você começa a não conseguir mais ser falso consigo mesmo, ou mentir para si mesmo, né? Então é isso, gente. Eu tô vendo aqui que tem mais comentários. Continuem comentando e depois da prática eu irei terminar de ler todos os comentários, ok? Lembrando a vocês que me sigam aí no Instagram, @mindfulmarcos, e também se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque lá vocês vão encontrar muitas coisas interessantes, é Momento Mindfulness, ok? Aí ativem lá o sininho para vocês receberem as notificações de quando nós postarmos, ok, queridos? Então vamos tomando uma postura confortável aí, na cadeira ou no chão. Se estivermos na cadeira, nós podemos retirar as costas do assento. Apoiando as mãos nos joelhos ou uma em cima da outra no colo. E aos poucos vamos tomando consciência do corpo presente aqui, nesta sala, sentado. Notando as solas dos pés, talvez em contato com o chão, a parte superior dos pés, tornozelos, panturrilhas e canelas, joelhos, coxas e as nádegas ancoradas no assento. Percebendo o equilíbrio do tronco na vertical e a sensação do equilíbrio. O equilíbrio, ele também é uma sensação, assim como a dor ou o prazer. Percebendo os ombros, braços, cotovelos, antebraços, mãos e dedos das mãos. E sentindo também o pescoço e a conexão entre o pescoço e a cabeça.
talvez seja possível suavizar a face, soltando a testa, soltando as sobrancelhas, soltando as pálpebras, maxilar e língua. E a partir dessa consciência do corpo aqui sentado, nós podemos direcionar a nossa atenção para a região do pulmão. Atentos às sensações da respiração no pulmão. Sentindo a expansão e a retração da caixa torácica. E a cada vez que a mente se distrai, retomamos a atenção à expansão e retração do pulmão. Permitindo que a respiração ocorra naturalmente. E à medida que sentamos aqui observando a respiração, talvez nós possamos tomar consciência de que existem outros 65 indivíduos meditando conosco nesse momento, mesmo que à distância. E por meio dessa intenção e desse esforço, nós recebemos um apoio extra, um suporte, formando uma comunidade que medita juntos. E a respiração é o nosso elo, é o que nos aproxima. E quem sabe nós possamos mover a nossa atenção para o ar passando pela garganta, pelas vias aéreas, focando a nossa atenção como se fosse um microscópio, apenas na região da garganta. Sentindo a textura do ar, a temperatura do ar, e se a mente se distrai, perdida no passado ou no futuro, retomamos a atenção ao ar na garganta. Lembrando que a qualquer momento dessa prática, podemos alterar a nossa postura corporal, ajustando até ficarmos um pouco mais confortáveis, porém fazendo isso de maneira lenta e atenta.
acolhendo os sons, sensações, pensamentos e emoções que chegam e que passam, enquanto observamos a respiração. E aos poucos vamos nos despedindo da atenção à respiração na garganta e movendo a nossa atenção para a região das narinas, percebendo o ar que entra e sai do nariz. Mais precisamente, na região que fica entre a boca e o nariz, a região do bigode. Vamos buscar sentir as sensações sutis do respirar agora na região do buço. E se a mente vai, a mente volta ancorada na respiração. E se for muito difícil para você apenas observar a respiração, você pode numerá-la, inspirando e contando mentalmente 1, 2, 3, e expirando e contando mentalmente 3, 2, 1. Podendo, nesse instante, observar o fluxo completo da respiração, sentindo o ar que entra pelas narinas, passa pela garganta e chega aos pulmões, e posteriormente faz o mesmo caminho de volta à atmosfera. E talvez à medida que respiremos, nos sintamos gratos pelo simples fato de podermos respirar. Em tempos como esse, em que a respiração chega a ser um privilégio. Gratidão por essa respiração e pela possibilidade de contemplá-la, pois muitos passam a vida sem nem saber que respiram.
E agora que já estamos relativamente concentrados, podemos ampliar a nossa atenção para os pensamentos e emoções, lançando uma pergunta ao nosso subconsciente e deixando que as respostas surjam por si só, percebendo o que a mente fala à medida que eu lanço a pergunta. Quais as máscaras que eu utilizo no meu dia a dia? Qual a minha máscara no trabalho? Qual é a minha máscara com diferentes pessoas da minha família? Quais as minhas máscaras com diferentes amigos? Quais as minhas máscaras dentro do relacionamento amoroso? E neste momento eu irei dar-lhes um intervalo em silêncio para que cada um, no seu tempo, lance essa pergunta à sua própria mente e observe as respostas que surgem, contemplando os pensamentos e as respostas e deixando que elas passem, dando espaço a um novo pensamento em relação a esse tema. Quais as minhas principais máscaras? E talvez à medida que eu vá identificando as minhas máscaras, surjam emoções, sentimentos. Vamos acolhendo essas emoções e estes sentimentos. E talvez possam surgir até mesmo sensações no corpo. Acolhemos, identificamos e permitimos que passe, dando espaço a uma nova experiência. Quais são as minhas principais máscaras? Quais são aqueles aspectos que eu manifesto aos outros, mas não necessariamente fazem parte de quem eu sou? Quais são os aspectos negativos dessas máscaras? Talvez por trás de uma máscara eu esconda a fraqueza, talvez a necessidade de ser aceito, ou talvez o medo de não conseguir, ou talvez eu esconda muita raiva por trás de uma máscara de alguém bonzinho. Quais os aspectos dessas máscaras que mais me prejudicam, que mais me fazem sofrer? E quais os aspectos dessas máscaras que talvez sejam saudáveis, úteis, que talvez eu possa integrar na minha real maneira de ser. E quem sabe nós percebamos no fim das contas que o melhor
é cada vez mais estarmos despidos dessas máscaras. De que forma eu posso ser mais autêntico comigo mesmo? E de que forma eu posso ser mais autêntico com os outros à minha volta? Talvez pequenas mudanças de atitude, de comportamento. De que forma eu posso ser mais autêntico, utilizando as ferramentas que tenho hoje? E se a qualquer momento nos perdermos nos pensamentos, emoções ou sensações, podemos retomar a atenção à respiração. Talvez seja difícil encarar essas máscaras, pois provavelmente estamos utilizando-as há muito e muito tempo. E mais do que isso, talvez os meus antepassados ou as pessoas que vieram antes de mim também utilizaram essa mesma máscara. Então, provavelmente existem máscaras que eu herdei e que já estão no meu clã familiar há milhares de gerações. E é por isso que temos que ter paciência para investigarmos e acolhermos essas máscaras aos poucos. E a respiração é sempre um refúgio. De que forma eu posso ser mais autêntico comigo mesmo e com os outros? E quem sabe percebendo que o simples fato de estarmos aqui nos investigando, praticando a meditação, já é um sinal do nosso esforço para reconhecermos essas máscaras. Então também devemos reconhecer o nosso mérito de termos chegado até aqui. Não precisamos ser tão duros conosco. E esse processo de investigação não deve ser um auto-martírio. Isso significa que nós devemos investigar a nossa sombra, mas também olharmos o tanto que já melhoramos, o tanto que já evoluímos. E devagar nós podemos ir nos despedindo dessa investigação breve e retomando a nossa atenção apenas para a respiração, optando entre observá-la nas narinas, na garganta, no pulmão, ou observando o ciclo completo, ou até mesmo numerando-a. Novamente tomando consciência do corpo sentado, das extremidades do corpo, pés, mãos e cabeça. E aos poucos vamos tomando 3 respirações mais profundas,
movimentando as extremidades dos pés e das mãos, abrindo os olhos devagar e fazendo o movimento que o corpo pedir. Talvez se alongando ou se esticando, se espreguiçando. Então essa foi a nossa prática de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Para mim é sempre um prazer estar aqui. E agora eu vou continuar lendo os comentários, as dúvidas. Então compartilhem aí como foi essa prática, como perceberam, como vocês se relacionam com essas personas. Esse novo cenário ele é crítico, pessoal, porque tem aqui o estímulo sonoro da minha cachorra. Então não sei se vai ser possível mantê-lo, porque vou acabar me irritando com ela. Eu peço desculpa pelo barulho, né, do meu cachorro aqui. Eu experimentei esse novo cenário, mas o cachorro foi um desafio. Esse direito de tirar as máscaras é libertador. E isso me lembra até, gente, da máscara mesmo do corona, né? Das máscaras que a gente está tendo que usar agora, né? Então, até de uma maneira simbólica, esse momento a gente sai na rua e tem que se esconder, né? Que coisa. Mas é libertador mesmo tirar as máscaras, Marina, sem dúvida. Você falou isso e eu pensei, nossa, vai ser tão libertador quando a gente puder andar na rua sem máscara. Olha para onde a minha mente já foi, né? Mas é isso, quanto mais a gente se sente nesse direito, mais a gente se torna autêntico, né? Porque às vezes a nossa própria mente prega peças e nos diz que nós não podemos ser autênticos. Então, é importante não sermos reféns de nós mesmos e dos nossos próprios pensamentos. E se eu não souber lidar com o meu eu real? Eu sinto que vivo tentando me controlar. Vani, eu acho difícil você não saber lidar com o seu eu real. O que você pode não saber lidar é com a sua sombra, né? Então, entre essas máscaras e o eu real, existe o enfrentamento da sombra, ou daquelas nossas feridas, daquilo que a gente tem em nós, que a gente não quer que ninguém veja, que é difícil de tocar, né? Como uma ferida mesmo. Quando a gente se machuca, né? No começo fica dolorido, sangra, aí você faz um curativo, demora, e ainda assim depois fica a cicatriz, né? Então eu diria que o contato com o eu real, ele é inevitável, porque ele vai vir tanto por meio de sofrimento, quanto por meio de perdas, desafios, erros, frustrações, brigas. Então a nossa vida se baseia nesse saber lidar com o eu real, né? A diferença é que muitos não sabem lidar mesmo e acabam se usando do falso eu, ou das máscaras, né? E aí se perdem nessas máscaras. Mas se eu estou na busca pela autoindividuação, eu posso ter muita dificuldade em enfrentar a minha sombra. Agora, acolher o meu eu real é uma consequência natural. Então, talvez o que você esteja tendo dificuldade, e esse aspecto de você viver tentando se controlar, esteja mais relacionado à sua sombra do que ao seu eu real. Então, por isso que nós precisamos trabalhar primeiro a sombra, né? Como eu costumo dizer, é como tirar aquela poeira que está debaixo do tapete há muito tempo e ir fazendo essa limpeza, né? Então, já disse aqui antes que nós somos como a casa, né? Então, precisamos fazer essa faxina e às vezes a faxina leva tempo, né? Porque a casa está muito suja. Então, nós temos que ter paciência e irmos limpando aos poucos, certo? Tia Vera diz: não me lembrava que ainda tinha máscaras. Tia Vera, que bom que você se lembrou. E nós vamos continuar tendo, gente. Isso que precisa ficar claro também.
Não é como se ao final da vida eu vou me tornar um grande sábio. Alguns conseguem, né? Mas nós, seres humanos comuns, a gente precisa realmente aprender a lidar com essas máscaras, acolher o aspecto sombrio dessas máscaras e sermos mais autênticos. Isso já é um grande salto, né? Mas a gente nunca vai ficar isento de máscaras. Isso é muito difícil. Tem gente que usa máscara com consciência, né? Claro, Solange. Os manipuladores, os dissimulados, os falsos amigos, os mentirosos, eles são um belo exemplo disso, né? E tem gente que a própria profissão requer que use máscaras também. Então, por exemplo, eu sou professor. Quando eu venho aqui dar essa live com vocês, essa pequena fala, eu coloco a minha máscara com consciência. Eu me visto da maneira adequada, eu utilizo a linguagem adequada. Então, por isso que é importante a gente perceber que a gente pode usar essas máscaras com consciência, né? Mas não a todo momento, certo? Imagine se eu fosse essa mesma pessoa com todo mundo, né? Ia ser algo muito monótono. Mas tem gente que usa com consciência e usa com o intuito, com a intenção errada, né? Aí é que é o problema, né? As pessoas que cometem crimes, tudo isso são máscaras, né? Tanto é que o bandido ele usa, né, uma máscara, é bem simbólico também, né? E sem dúvida tem gente que usa com consciência e a gente não pode se submeter a essas pessoas, né? Está lindo o seu cenário, obrigado, Josefa. Que bom. Todos gostaram do cenário, gostaram da imagem do São Francisco, que bom. Eu adoro São Francisco. São Francisco, um grande meditador, né? Ele foi um grande meditador, um grande exemplo de meditador e de lição de vida mesmo, né? Então, também tenho muita admiração por ele. Que bom que vocês gostaram do cenário. Todos gostaram do São Francisco. Então é isso, gente. Pelo visto não tem mais perguntas. Ai, coitada. A prática foi excelente. Vocês gostaram do latido da cadela. Bom, é isso. Então, se vocês gostaram do cenário e acolheram os sons, na próxima vez eu vou tentar minimizar os sons, talvez prendê-la nesse intervalo da live. E é isso, gente. Hoje me estendi um pouco mais, estava empolgado. E agradeço por vocês terem ficado aqui até esse momento. Foi muito agradável explorar esse tema. Eu tive essa ideia hoje, enquanto eu estava me alimentando, e imaginei que seria interessante. Então, fica aqui o convite para que vocês reflitam sobre as suas máscaras, ok? E vamos cada vez mais nos investigar e nos aceitar, sendo mais autênticos. Ok, queridos? Então, obrigado pela prática de vocês, pela dedicação. E amanhã nós estaremos aqui novamente às 18h30, certo? Um grande beijo.